Hoje o episódio do podcast Superação é muito especial para mim. Eu vou contar uma história para vocês de uma pessoa que superou muitos desafios na sua vida. Uma pessoa que passou por uma infância com algumas restrições e que não aceitou isso como um destino. Tomou decisões importantes na sua vida e superou grandes desafios para poder brilhar hoje e ajudar tantas pessoas. Nada mais do que uma referência nacional na ortodontia digital, uma speaker da Invisalign, e estou muito feliz de receber aqui a minha esposa, a doutora Nívia. Seja bem-vinda, Nívia. Obrigada. Obrigado. É uma honra estar aqui com você, ser convidada para isso, né? Marido, a gente tem um peso maior, gente, mas é uma honra. Obrigada por esse convite. E de admirar a minha história, né? Sabe aí já um pouco da minha caminhada e que eu possa transbordar na vida de outras pessoas também que se conectar aqui comigo. Eu fico muito feliz de você estar aqui, de poder contar um pouquinho da sua história e proporcionar para as pessoas, através da sua história, conseguirem se inspirar e, quem sabe, aí transformar muitas pessoas, transformar muita maneira como as pessoas enxergam a própria vida. E é por isso que eu quis trazer a sua história, porque é uma história realmente muito impactante. E antes da odontologia, quando a gente olha para a Nívia dentista, muitas pessoas já conhecem, mas eu quero voltar um pouquinho lá atrás. Antes da odontologia, lá na sua infância, como foi a sua infância? Conta um pouquinho para nós. Como foi esses primeiros anos da sua vida? Conta pra gente, assim, com a sua vivência, o que você sentia. Conta pra mim um pouquinho. Eu acho que eu passei numa fase de vida que meus pais passaram muita dificuldade, né? Então, nessas dificuldades, eu tive que estudar em colégio público, tive que trabalhar. Eu me recordo muito, assim, de estar estudando e trabalhando ao mesmo tempo, né? Ali em torno de uns 10 anos de idade, eu já comecei a trabalhar. Então, eu trabalhava no camelô, ajudava meus pais, né? Ajudava a família. Então, a gente passou por muita dificuldade. E também eu acho que é uma coisa que foi implantada ali na minha cabeça que eu era capaz de fazer algo maior, sabe? Então, eu acho que eu senti ali dentro de mim que eu poderia fazer algo maior. Eu realmente não me conformei com as circunstâncias. Com muita alegria, sempre com muitos sorrisos, sempre levando sorrisos para as pessoas, sempre acreditando no bem, sempre acreditando no poder da alegria. Eu fui levando de uma forma muito simples. Mas durante o caminho, a gente é muito julgado, a gente é muito excluído, a gente muitas vezes não se sente pertencente. Então, eu tive uns momentos ali na minha infância que eu tinha amiguinhas bem mais ricas do que eu e amiguinhas bem mais pobres do que eu. Então, eu via que eu ficava no meio daquilo, mas não sabia para onde que eu tinha que ir. Então, eu acho que foi uma vivência minha com essa discrepância, porque onde que eu morava tinha pessoas que eram mais ricas e onde que eu estudava e trabalhava tinha pessoas bem mais pobres. Então, acho que eu consegui viver assim, eu acho que até uma das coisas do meu arquétipo, que é o cara comum, eu não consigo separar as pessoas. Pra mim, todo mundo, eu sou o cara comum, todo mundo é muito importante pra mim. E me conta, assim, mas você chegou a passar dificuldade mesmo na sua infância? Cheguei a passar dificuldade mesmo. Eu lembro, assim, até da minha infância pra adolescência. Eu lembro da minha mãe pegando um Shiba no açougue, porque a gente não tinha como comprar comida, e ela ia lá e pegava o resto de mochiba, de carne, e fritava aquilo e não tinha nem dinheiro para comprar gás. Então ela pegava madeiras na rua e ia colocando fogo ali para fazer para a gente comer. E teve esses momentos até de amigos ir estudar em casa e a gente não ter para servir um pão. Não ter o que comer. Não ter o que comer. O que a Nivinha, né, a Nívia, a criancinha, sentia nesses momentos? O que ela conseguia, o que trazia para o coração dela? Como que ela enxergava isso tudo? Você consegue lembrar? Eu consigo lembrar que eu sentia vergonha, sabe? Então, assim, tinha a vergonha ali, porque eu tava formando minha cabeça e vendo outras pessoas tendo uma vida melhor, que não tinha essas restrições. Minha mãe tava doente na época também, então minha mãe teve depressão. Então, eu via que a minha vida era diferente, né? Eu acho que era isso, que eu era muito criança, então eu não tinha muito discernimento que eu tenho hoje, né? Hoje eu não sinto vergonha nenhuma de falar sobre isso, mas antes eu tinha vergonha. Eu lembro do meu pai me buscando de caminhão na porta da escola, que pra mim era uma vergonha. Hoje é um orgulho, é uma admiração muito grande, né? Meu pai trabalha comigo e é uma honra muito grande ter meus pais perto de mim, me ajudando tanto. Então, proporcionar essa honra pra eles, pra mim, é muito gratificante. Eu vi que você emocionou falando do seu pai. O que te emociona? Dos meus pais, né? O que te emociona? Saber que, apesar de tudo, eu venci. E
que momento na sua infância você tomou essa decisão? Eu preciso mudar minha história, porque é uma criança que passa restrição, que tem dificuldade. Em que momento que passa na cabecinha da Nivinha que eu não quero essa história pra mim, eu quero melhorar a história? Você consegue enxergar assim, que decisão que você tomou nessa fase? Acho que foi com 15 anos. Eu lembro de viajar com a minha mãe para a cidade dos familiares dela e comecei a entender ali, não com muito discernimento que eu tenho hoje, tanta consciência que eu tenho hoje, mas com 15 anos eu vi que aquela história, aquelas circunstâncias não iriam me paralisar. Tudo que eu estava vivendo, aquela não seria minha história seria diferente. Aquela história não ia ser repetida. Então, quando eu olhava para minha mãe doente, olhava para o meu irmão já tendo aqueles impactos, eu não entendia muito de psicologia, de autoconhecimento, mas eu depois mergulhei nisso e mergulho até hoje, né? Eu entendia que iriam se repetir padrões e que aqueles padrões não faziam parte da minha vida, que eu nasci para ser extraordinário, nasci para transbordar na vida de outras pessoas, eu nasci para formar líderes. Então eu vejo que hoje minha missão maior é formar líderes mesmo, pessoas que acham que tem que se rebaixar, que eu falo assim, de não conseguir dar conta, porque aquelas circunstâncias que, já nasci pobre, eu já nasci com dificuldade, eu não posso subir na vida, eu não posso ser líder. Então, hoje eu acho que uma das maiores missões dentro do meu coração, assim, quando eu vejo os profissionais da saúde, principalmente, é formar esses líderes. Eu quero pessoas melhores do que eu. É isso que eu desejo no meu coração. Então, quando eu olhei para aquilo, falei assim, isso não me representa, não vai me representar. Mas claro que é uma luta muito grande, né? Porque eu olhava a obesidade e falei, não vou ser obesa nunca. Isso não vai fazer parte da minha vida, porque eu vou sempre cuidar da minha saúde. Eu não vou ser doente, eu não vou ficar depressiva, eu não vou ser triste. Eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa alegre, que nasci para ser alegre, para ser extrovertida, para transbordar luz na vida das pessoas. Então, eu não vou me submeter a isso. Mas eu percebo que durante a minha caminhada, várias vezes eu fui chamada para ser menor que eu podia ser. Entendi. E você decidiu que não era a sua realidade. Não era a minha realidade. Com 15 anos eu comecei a ter essa virada de chave. E quando que passou na sua cabeça a odontologia? A odontologia, ela veio na escola e eu tava ali com, acho que eram uns 15 anos também, então foi mais ou menos nessa época, e que um professor falou que odontologia, eu estudava em colégio público, na maioria das pessoas pobres, né? Então, ele falou que odontologia era uma coisa muito distante pra gente executar, porque os materiais de odontologia eram muito caros. Então, eu olhava minha realidade, eu saía da escola de manhã e ia trabalhar no camelô à tarde. Então, eu olhava aquela realidade e eu falava assim, gente, é discrepante, mas eu vou tentar, eu não vou desistir. Então, a odontologia, ela veio porque eu acredito muito no poder do sorriso, acredito muito. E é ele que me move, é ele que move pessoas, é ele que me faz acordar todos os dias, é ele que muda quando eu tô triste, quando eu tô descrente da vida, eu coloco um sorriso no rosto, mesmo sem ter motivos para sorrir, é o que me mantém de pé, mesmo com tantas dificuldades, tantos desafios que você sabe que eu já passei. Então, eu acredito muito nesse poder de sorriso. E a odontologia, ela veio realmente para eu potencializar esse poder nas pessoas. Como eu falei, de formar líderes, de formar pessoas para ser líderes mesmo, liderar e conseguir mudar esse país, mudar esse mundo, é com sorriso. Não tem outra forma na minha cabeça, eu não enxergo outra forma a não ser sorrindo. E foi fácil chegar na faculdade em si? Como que foi essa entrada na faculdade? Porque você comentou do momento que você vivia nessa idade, trabalhando, né? E tinha um desafio financeiro, né? Tinha que ajudar seus pais, e estudando em escola pública, a gente sabe que tem uma dificuldade de acesso a um ensino de qualidade quem estuda em escola pública. Como que foi essa, vou entrar na faculdade de odontologia, os materiais caros, como que foi a decisão? Eu entendi bem, assim, mas como foi esse chegar, de ter essa coragem, como que foi esse apoio dos seus pais com essa ideia, como que foi esse momento? Foi muito difícil. Na verdade, por muitas vezes eu tive uma crença de incapacidade. Você pensou em desistir? Pensei, várias vezes. Porque o meio que eu vivia, eu falo muito de ambiência, né? A ambiência, ela pesa mesmo. A gente tem que saber os lugares que a gente frequenta por tempo que a gente fica. Porque o meio que eu vivia, ele me trazia uma crença de incapacidade. Então, que eu era incapaz de realizar isso. Então, ninguém tinha muita perspectiva de vida. Essa é a realidade. Muitas pessoas focadas só mais em trabalhar do que estudar. E aí, eu, muito alegre, extrovertida, muitas vezes, talvez eu não era muito levada a sério, né? Até hoje, isso pode acontecer em vários momentos da minha vida, mas hoje eu sei da minha essência, da minha identidade e já não ligo com isso mais. Então, meio que eu vivia do jeito que eu vivia, muitas pessoas duvidavam de mim. Muitas pessoas achavam que não ia passar, e até eu mesmo duvidava.
duvidava de mim. E não ia passar no vestibular? No vestibular. Porque na minha cabeça, por estudar em colégio público, por viver o meio que eu vivia, por trabalhar no camelô e ver pessoas com a mentalidade tão menor, eu não seria capaz de conquistar aquilo. E com 17 anos, eu prestei, passei. Então foi um susto para a sala, porque todo mundo nem imaginava que eu ia passar. Eu estava no terceiro colegial, nem tinha finalizado o terceiro colegial ainda. E aí eu lembro das pessoas, os colegas de sala dando trote, né? Me levou pra rua e ovo na cabeça e farinha, aquilo tudo. Ei, mas você esconde o ouro, hein? Porque você finge humildezinha aqui, que não sabe as coisas direito. Porque eu nunca fui, eu quero ser a primeira da sala, eu quero mostrar que eu sei mais que os outros. Sempre fui na minha mesmo e fiz a minha parte. Então, passei. Pra mim também foi uma surpresa eu ter passado. No outro ano eu já estava dentro da faculdade. Com que idade, né? 17 anos. 17 anos eu entrei na faculdade, foi uma discrepância muito grande. Porque quando eu entrei, eu me senti com vergonha, porque eram pessoas bem melhores de condições de vida do que eu. E eu me sentia a mais pobre da turma, porque eu era uma das mais pobres da turma realmente, né? Eu e mais 2 amigos, que a gente se conectou depois para conversar, mas eles eram bem mais pobres ainda. Então, assim, na minha cabeça, eu tava entrando num lugar e que eu tinha que ficar quietinha, eu não podia falar, eu tinha que ficar... Ficou constrangida nesse início. Constrangida, com vergonha. E aí eu lembro de 2 melhores amigas, a gente é amiga até hoje, né, que são as tchuquinhas, né? Elas falaram que é o primeiro impacto que elas visualizaram ali, que eu era muito metida. Elas não imaginavam que tinha uma pessoa... Com vergonha. Com vergonha por trás. E fiz amizade com elas muito bem de vida ali, muito humildes, muito simples, né, por tudo, e amo muito a vida delas. Então foi ali que elas me acolheram, mas eu com 17 anos entrando na faculdade, eu muitas vezes veio a crença de incapacidade. De vontade de desistir? Vontade de desistir, não. Na faculdade, não? Não, na faculdade eu nunca tive vontade de desistir. E o que você fez na faculdade para conseguir se manter, né? Porque... a faculdade odonto é um tempo pra você se formar, né? Você não tem renda ali na faculdade, você já trabalhava antes. Como que você lidou com isso? O que você teve que fazer na faculdade para poder passar essa parte da faculdade e depois ter a sua carreira? Como que foi isso? Como que você se virou? Eu acho assim que primeiramente é Deus. Primeiramente, eu não tinha consciência que eu tenho hoje de espiritualidade. Mas esses dias, olhando o meu convite de formatura, eu vi que eu coloquei lá, que foi a Jó 42:2, que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu não tinha entendimento daquilo. Eu não tinha a espiritualidade que eu tenho hoje. Mas eu coloquei no meu convite de formatura. Então, eu acho que primeiramente foi Deus, sabe? Primeiramente, eu não tenho dúvida que o plano dele já estava escrito. Isso eu não tenho dúvida. Eu só obedeci. Mesmo que as circunstâncias me falavam que eu não ia dar conta. Mesmo que pessoas riram de mim, mesmo que os professores riram de mim, que não ia dar conta, que não ia comprar material. E aí eu só fui. Eu só fui porque Deus me chamou. Eu falei, o resto eu vou dar conta. Durante a faculdade, eu tive a oportunidade de trabalhar como manobrista. Meu irmão estava trabalhando como manobrista e eu ganhava R$50 para ficar a noite inteira manobrando carro com ele, mesmo sem carteira de motorista. Pode contar isso, não. Pois é. Eu não tinha carteira e já dirigia bem, então ali já conseguia... A Nívia dirige melhor que eu. Até hoje, quando eu vou estacionar o carro, ela sempre fica com raiva. Mas eu trabalhei com isso, gente, também. Então, eu ganhava R$50 e eram os R$50 mais lindos da minha vida. E eu fui com meu irmão e ali só um homem, só eu de mulher. Trabalhei, ganhei meu dinheiro, comprava algumas coisas que eu tinha vontade junto com minhas amigas. Vamos comer um pastel. Tinha aquele dinheiro. E eu peguei umas calcinhas sutiãs também da minha mãe, que ela vendia calcinha sutiã. E fui vender cueca, calcinha e sutiã. Então era eu no meio da sala no intervalo, levantando cueca pros meus colegas. Essa aqui é M, essa aqui é não sei o quê. E vendendo pra eles. E até comecei a repassar por um amigo também, pra ele vender também. Então, pra você ver que eu acho montou uma empresa. Isso, dentro da faculdade. Então, eu acho ele muito engraçado, muito extrovertido também, sem vergonha ali de se expor. E foi maravilhoso. Eu acho que desde aquela época eu não tinha consciência que eu já queria formar pessoas pra alavancar pessoas também, né? Eu acho que desde aquela época eu queria vir pessoas junto comigo. Vem comigo, vamos junto, vamos crescer, Legal. vamos fazer acontecer. E foi assim que eu me virei. Eu lembro que meu pai trabalhava no Serve Bem, no supermercado em frente, campus da faculdade lá. E muitas vezes eu passava por lá e ele trabalhando, sendo assalariado, né? Ganhando salário. Então, eu acho que Deus que me... Acho não, eu tenho certeza, foi Deus que me sustentou até o final. E eu te lembro deu a visão, né? que me deu a visão.
Recordando isso, né, quando eu vi no convite de formato, eu falei, gente, desde aquela época, mas eu não frequentava uma igreja assim, certo, eu não lia a Bíblia direito, eu não orava direito, eu não sabia nem orar direito, mas eu já acreditava tão firmemente em Deus, em algo sobrenatural, eu acreditava tanto no universo, por que que eu vim no mundo, pra que eu vim, que eu acho que Deus falou, vai, e eu fui, entendeu? Mas fui com muitas crenças, com muitas crenças, muitas crenças. E a gente sempre aprende, né, no caminho, né? Lívia, mas aí você passou por tudo isso que você contou, né? Então, dificuldade na infância, aí foi pra faculdade com muito desafio, aí lá era manobrista, vendia calcinha, sutiã. Aí você formou, né? Nossa, agora eu sou dentista. E aí, como foi? Você já começou a ganhar muito dinheiro? Conta para as pessoas, que eu já sei, né? Mas conta para as pessoas, como que é começar a ser dentista hoje no Brasil? Assim, poxa, formei agora em odonto, venci um monte de desafios, formei. Como que é começar uma carreira de dentista? Até para que aqueles que têm sonho de ser dentistas vejam essa trajetória e consigam entender o propósito de tudo que estão vivendo, né? Mas conta um pouquinho, como foi esse começo da carreira de odonto, você formado, depois de tanto sacrifício? Como que foi? Quão fácil foi esse início? Formei com 21 anos de idade, aí tentei arrumar um emprego em Uberaba, e Uberaba eu não tinha um paciente, não entrava um paciente dentro do consultório. Aí eu ia dormir na cadeira, gente, porque não tinha paciente. Foi um mês assim, até eu falei assim, isso não é pra mim, eu não nasci pra isso. E aí recebi uma proposta pra Angola, minha mãe falou, você não vai nem só se for por cima do meu cadáver, você não vai. Eu falei, eu vou, não, você não vai. Estava querendo ir pra Angola e minha mãe, não, vamos lá pra Uberlândia que eu vou ver sua prima, enfermeira, trabalhava na UAI, tem dentista lá na UAI também, ela vai arrumar um emprego pra você, vamos pra lá e tal. E viemos ficar na casa delas um momento. E aí eu comecei a acompanhar um dentista, Roberto Ibrahim, que ele chamava. Ele já faleceu. Eu comecei a acompanhar ele na White Bed. Então eu ficava lá realmente de graça, eu não ganhava nada, mas só de ficar observando, só de querer uma oportunidade. Eu acho que a gente tem que se mover, sabe? Move, né? Superação. A gente tem que se mover. Eu me movi, eu não fiquei parada, entende? Até hoje eu não fico parada. Você decidiu o que você quer e você foi em busca das condições ideais, né? Ideais. Eu não tinha as condições, eu não tinha um emprego, mas eu me movi. Me movi com a humildade de acompanhar um colega, de só ficar observando. Só para observar no serviço público. Só para observar no serviço público, não poder pôr a mão, porque eu não podia, eu não era autorizada para isso. E muitos dentistas hoje, né, Nívia, de ficar só observando para aprender e às vezes não tem a paciência do processo, né? Não tem. Já querem uma prosperidade sem entender que o processo é necessário para a construção do profissional, né? Isso acontece muito. Isso acontece muito e hoje, com tudo que eu venho estudando, eu sei que isso se chama orgulho. Porque quando você quebra o seu orgulho e você tem humildade de saber que você não sabe tudo e que você não é melhor que ninguém, que você não precisa subir em cima de ninguém para você crescer, que você não precisa achar que você, igual eu, sou referência, eu sou, não. Eu acho que até hoje isso é muito implantado dentro de mim, porque eu tenho muito que aprender. E eu vou morrer sem saber tudo, e ponto. E é isso que eu tenho na minha cabeça. Você chegou a trabalhar em quantos lugares nesse mundo? 7 lugares. 7 empregos? 7 empregos ao mesmo tempo. Aí eu fui arrumando um emprego, fui arrumando outro. Eu lembro de você me contar algumas situações assim que me marcaram muito. Conta um pouquinho do garimpo para as pessoas. Eu fui atendendo um garimpo. Eu atendia na Uniodonto. E aí eu fui selecionada lá para atender nesse garimpo perto de Belo Horizonte. Não sei quantos quilômetros lá, mas era muita serra. Só foi eu, a odontomóvel, a van, né? E mais o motorista. E aí desci essa van lá no meio do buraco mesmo, do garimpo mesmo, buraco, porque até você chegar lá é um buraco, né? Fica aquele tanto de garimpeiro lá e entrava na van e fazendo limpeza e sangue moendo pra todo lado, porque assim, a gente fazendo raspagem. Fui atendendo um paciente, um ou outro. Eu sei que eu atendi muitos pacientes, muito. Então, assim, é o mover, né? É o que eu falei do mover. A gente mover pra algo mesmo que as circunstâncias não estavam tão favoráveis, né? Então, eu aceitei esse desafio e normalmente quem ia nesse desafio, por ser um lugar de garimpo, normalmente é homem também. Então, eu acho que eu como mulher, eu nunca me paralisei, sabe? Nunca fiquei, não que eu queria, né, passar por cima de homem, mas eu nunca me paralisei com as circunstâncias de ser uma mulher. Não que eu queria ser melhor, né? Não sou a favor, na verdade, aí, feminismo, isso, de mulher ocupar um lugar que não é dela. Eu acho que a mulher tem que saber muito bem o lugar dela, assim, e com respeito, sabe? A mulher tem que realmente se respeitar. Então, eu acho que foi maravilhoso essa experiência, mas que
Foi muito desafiadora, foi E muito tem- difícil, porque foram 3 dias dentro de um garimpo. Tem que ter muita coragem, ainda mais você, né, que é bem bonita, né? Como minha esposa, eu admiro a sua beleza todo dia. Num garimpo, eu fico imaginando a sensação de vulnerabilidade que você teve, né? E aí isso é tão interessante que isso me fez me portar um pouco mais masculina, hoje eu entendo isso, Claro. né? Porque eu precisava me proteger na minha cabeça. E a forma de proteger era realmente sendo um pouco mais masculina. Mas isso veio lá desde a infância, que eu quis fazer luta, né? Então, mesmo que eu fazia balé, eu fazia luta. Então, eu queria mesclar esse meu lado feminino e masculino, até para quando eu precisasse do meu lado mais forte, eu conseguisse. Então, acho que eu consegui lidar com essas situações nesse meio, até pela minha postura. Quando eu queria realmente passar respeito, eu me portava mais masculina, assim, eu lembro disso. Então, eu acho que eu nunca tive problema em relação a isso Você se portava como segurança. com segurança. E aí você já fez a ortodontia, né? Virou um ortodontista. E de repente o mercado da ortodontia também ele veio mudando, né? E surgiu muitos desafios. Eu lembro que a gente já era casado e você começou a buscar um pouco um algo a mais, porque aquela ortodontia que você já exercia já começou a ter uma dificuldade em relação à oportunidade, a mercado, resultado. E aí veio a ortodontia digital, né? Como que foi essa transição de carreira? Como foi para você tomar a decisão de entrar na ortodontia digital? Porque eu sei que tem muitos ortodontistas que vão assistir, né? E que às vezes de repente tem um certo receio ou estão inseguros, né? Mas como que foi essa decisão sua para entrar de cabeça como você entrou na ortodontia digital? Acho que mais uma vez vamos lembrar lá de tudo que eu falei da minha infância e lembrar um pouco da faculdade, entrando com 17 anos, entrando no mercado de trabalho. Eu acho que mais uma vez a palavra é mover, mover. Então eu acho que, primeiramente, eu acho que a gente tem que ter uma base espiritual muito grande, né? Buscar isso, por mais que nós não temos muito entendimento sobre isso, busque estudar isso, essa base, essa conexão com Deus, no seu íntimo, no seu secreto. Você ter essa base espiritual é o que realmente traz o seu cognitivo e emocional. E aí você consegue mover, sabe? Eu acho que essa base espiritual, ela sempre foi o que me fez realmente me dar coragem para mover. Porque era algo novo e que todo mundo discriminava, todo mundo no meio ortodôntico, né? Falava mal, não funciona, é isso, é aquilo. Mas eu nunca consegui ficar julgando, sabe? Uma coisa que eu não conheço. Parece que é do meu íntimo mesmo. Eu sempre, quando eu tô julgando alguma coisa que eu não conheço, eu mesmo me chama atenção na minha cabeça. Opa, espera aí, você não conhece isso, por que você tá julgando? Conhece primeiro antes de você julgar. Então, eu falei assim, espera aí, eu quero conhecer para antes ter a minha opinião. E eu aprofundei de cabeça, aprofundei, estudar, fazer, vendo acontecendo. E aí eu vi que acontecia mesmo quanto os colegas, eu posso falar que naquela época que eu comecei, 98% contra os colegas. E quando eu falei que eu 98% ia... hoje é 95%, né? Então, 95% de brates, 5% de alinhadores no mercado. Então, eu tive a coragem porque, primeiro, eu tive um embasamento espiritual, depois um embasamento científico ali, clínico, né? Cognitivo, racional, né? Tive a coragem emocional de me expor, né? Porque é uma coragem, porque você vai ser julgada, né? Você vai ser julgada, você vai ver pessoas falando mal de você, você vai ver pessoas não concordando com as suas condutas, você vai ver... Mas eu tava muito ciente da minha identidade, quem que eu quero, qual que eram as minhas intenções de transformar vidas e transformar o sorriso para transformar vidas, para formar pessoas que conseguem melhorar o mundo, né? Liderar o mundo. Então, eu acho que eu já tinha isso muito no meu propósito. Então, quando você tá na base espiritual, seu propósito é tão firme, tão forte, que pode vir julgamentos, pode vir coisas para te derrubar, como vieram, né? Você que viveu aí comigo, você viu, foi muita coisa para me derrubar. Mas a base estava muito sólida. A base estava muito sólida. E aí você embarcou nisso, teve a coragem de tomar essa decisão, entrou na ortodontia digital e de repente sua carreira começou a crescer. E aí, onde você atendia já não conseguia ser suficiente para aquilo que você estava fazendo, né? Eu lembro muito bem desse momento. E você falou para mim assim, eu preciso de um lugar maior, né? Eu preciso de expandir, eu preciso de crescer porque eu tenho um propósito grande. Como que foi esse momento? Como que foi o momento de abrir a Higino Vieira, a clínica, no sentido do apoio do seu marido, né?
o quanto ele te ajudou nesse início da abertura da clínica e como que foi a sua... Você sempre falou que Deus estava com você o tempo todo, né? Como que foi a sua conversa com Deus nesse momento de abrir a clínica? Conta um pouco para as pessoas. Hoje eu falo disso com muita tranquilidade, né? Mas nem sempre foi assim, né, amor? Não. Mas acho que as pessoas precisam ouvir essa história. Quando você falou assim, poxa, eu quero abrir meu consultório, eu quero fazer Gino Vieira. Como que foi esse momento, assim? E conta um pouco do que Deus falou no seu coração sobre a Gino Vieira. Então, eu trabalhava em 7 lugares, né? Eu fui largando um lugar por vez, certo? E aí chegou no momento que eu estava estudando os alinhadores e que eu fiz o consultório ali, em pouco tempo ele ficou pequeno para isso. E eu trabalhei 13 anos na clínica de uma colega e que eu vi que eu precisava, agora tinha chegado o meu momento, Deus tinha me chamado. Só que era algo tão grande, tão distante da minha realidade, que eu olhava para aquilo e falei, Deus, é isso mesmo? É isso mesmo. Aí eu orava, tudo que eu precisava conectar, sonhava no sonho. Ele falava, é isso mesmo. Eu falei, mas eu sempre tive aqui por 13 anos, junto com uma colega maravilhosa, né, que eu amo muito a vida dela, e em outro consultório, depois que eu fiquei só em 2, né, dos 7 empregos que eu trabalhava, e eu olhava que era muito distante do que ele me falava. E aí eu, tá bom, eu vou obedecer. Até hoje, tudo que eu coloquei o pé, o Senhor que me sustentou. Se for olhar as circunstâncias, não tinha como ser sustentado por aquilo. Mas também, ao mesmo tempo que foi sustentado, eu não deixei de me mover hora nenhuma. Então, eu fiz a minha parte. Então, eu tinha muito na minha consciência que eu fazendo a minha parte, Deus faz a dele. Isso eu já não tinha dúvida nenhuma. E quando ele me chamou para cumprir esse propósito, foi muito forte, porque eu falava, Fernando, Deus está falando comigo que a gente tem que abrir uma clínica juntos, tem que ser juntos, não tem que ser separados. Então, você precisa fazer parte desse propósito. E aí você falava, não, tá doida. Eu não conseguia entender, porque a gente financeiramente estava no começo da profissão, né? A gente veio de famílias humildes, né? Começando devagar, como a maioria das pessoas. E foi um grande salto pra gente, né? E logo no início da construção da clínica veio a pandemia. E a pandemia, nada mais, nada menos do que dobrou o preço de custo de construção. E a gente teve uma série de desafios na construção. Uma construção que era para durar 6 meses, durou 1 ano e 7 meses. E aí isso gerou frustração, gerou culpa e acusações entre nós, né, amor? Acusações. E num dos momentos nossos de briga, a gente morava num prédio, eu desci com o Pedro para a parte de baixo do prédio e a Aníbal ficou assistindo uma conferência do Thiago Brunet, né, Destiny, né? Mas antes disso, eu acho que você esqueceu de contar, que eu ia contar, teve as propostas que eu fui recebendo, né? É verdade. Teve as propostas, gente. Então, assim, eu tive propostas extraordinárias para não continuar essa obra. Então, eu tive propostas dentro do Complexo MC mesmo, para trabalhar junto com 8 dentistas me indicando para ortodontia. Então, só eu fazendo alinhadores com custo bem mais baixo. E que o Fernando fala, não, eu reuni com a pessoa, Deus falou, não é isso. Reuni de novo, Deus falou, não é isso. Eu falei, Fernando, aí ele estressou, que mané, Deus não falou isso, gente. Não, é lógico, é o lógico. Então ele queria só acreditar no lógico, né, amor? Que o lógico era 8 dentistas me indicando e que a gente ia ficar bem, que não tinha um custo tão alto que era terminar essa obra, né? E aí o Fernando deu de frente e falou, mas não é isso que Deus quer falar comigo. E aí a gente brigou nesse momento, né? A gente desentendeu e eu fui correr na rua, né? Ah, é verdade. Eu fui correr na rua e aí eu tudo desligado, só o YouTube ligado, tudo que eu gosto de deixar sem janela nenhuma aberta, só o YouTube ligado e eu falando com Deus, correndo na rua. Falei, Deus, mas eu não tô entendendo, que bagunça é essa? Por que agora meu casamento tá sendo afetado por conta disso? Por que tá acontecendo isso comigo, Deus? E comecei a chorar e louvar e falando com Deus. Aí, de repente, começou a voz do Fernando no meu ouvido. Eu quero te falar uma coisa, um sonho de uma vida. E aí eu falei, Fernando, alô, amor. E ele não fala, e continuava falando no fundo. Quando eu olhei o celular, caiu um vídeo do Fernando, lá no Instagram, que ele tinha postado quando a gente assinou o contrato com o Complexo MC. E ele falando tudo que eu estava buscando a resposta de Deus. E Deus me colocou nesse vídeo. O Instagram nem estava aberto, gente. Simplesmente o Fernando entrou na minha vida. Eu falei, eu tenho certeza que é isso. Tenho certeza. Vamos continuar. E falei pro Fernando, que mané, não sei o quê. E ele não acreditava, né, amor? Então, nesse momento eu falei, né, da gente estar espiritualizado, né? Hoje você é outra pessoa, né? E aí continuar a obra, o nosso engenheiro deu burnout. Enfim, foram vários desafios. E chegou mais desafios no nosso casamento, né? E aí você, buscando essa espiritualidade, você foi participar da conferência do Destiny, né? Do Thiago Brunet. Conta para as pessoas como foi esse momento. Esse momento foi muito importante, foi muito impactante, né? E aí eu já estava querendo desistir nesse momento, porque a pessoa que eu mais amo
na vida, que tá do meu lado, meu companheiro me falando pra eu não fazer, é um peso muito grande, né? Mas Deus falando, não, é vocês dois sim, pode levar ele, que é ele junto, e você precisa alavancar, ele vai alavancar mais ainda, porque ele é um excelente profissional, mas vocês precisam ir juntos. E aí, eu, buscando resposta, abri o computador, a gente tinha desentendido, ele desceu com o Pedro na piscina, que a gente morava em apartamento. Abri o computador, a hora que eu abri o computador, aí começou a palestra, aí lá na Argentina, um palestrante da Argentina, ele falou, para tudo. Tem alguém que entrou agora e que eu preciso falar algo para essa pessoa. Deus pediu para eu falar que vai ter algo relacionado a um hospital e dentro desse hospital vai ter uma porta e dentro dessa porta vai estar escrito destino e dentro dessa porta escrito destino. Vão ter várias portas levando sorrisos para quem não tem. Vão ser várias portas sendo compartilhadas, levando sorriso para quem não tem. Nesse momento eu já desabei, chorar. Deus, é o Senhor falando comigo, é o Senhor falando comigo. Eu chorando. E eu olhava, se eu vou ver Deus na sacada, meu Deus, Deus vai aparecer aqui agora. E eu começando a arrepiar, pensando que eu ia ver Deus a primeira vez na minha vida. E aí comecei a chorar. Já desci correndo lá pro andar da piscina. Falei, amor, Deus falou comigo mais uma vez. É mais uma prova que a gente tem que continuar. Nós temos que continuar. Aí eu falei, né, amor? Ela chegou e falou pra mim essa notícia. E eu, na minha fé, eu falei assim, bom, se Deus falou com você, tá filmado, porque a gente tem câmera no apartamento e eu vou ver essa imagem. E o Pedro tava comigo e falou assim, pai, a gente vai ver Jesus na câmera? Eu falei, pelo que sua mãe falou, vai. E aí a gente subiu e foi lindo, porque a hora que a gente abriu o aplicativo das câmeras... E tem áudio nas câmeras. Tem áudio, dava pra nitidamente ver essa mensagem de Deus para nós, né? E a partir dali a gente pediu ajuda também de pessoas, pastores que foram lá na nossa clínica fazer oração e a gente conseguiu concluir a clínica. Hoje a Gino Vieira já foi premiada quantas vezes como melhor clínica odontológica? 3 vezes e sabor da qualidade também, 4ª vez. Então a clínica que hoje é referência em atendimento mais humanizado. 26 vezes pela Invisalign. E hoje já são quantos dentistas que estão trabalhando? Hoje nós estamos em 13 dentistas dentro da minha equipe, com todas as especialidades. E aí a clínica tem a parte médica, da qual eu atuo também. Então a clínica desenvolveu, cresceu, está exercendo o seu propósito. Mas hoje, Nívia, estamos falando com a pessoa que é Diamond, a primeira Diamond de Uberlândia, né? Pessoa que é hoje referência no Brasil. Pessoa que dá palestra no Brasil inteiro, como speaker. Você imaginou? Você sabia que você ia chegar lá? Nesse ponto que você está hoje? Sinceramente, não imaginava. As minhas crenças limitantes, elas não me deixavam imaginar. Então, é estudando todos os dias para quebrar essas crenças. Então, eu não imaginava chegar tão longe como eu cheguei. Só que eu sei que isso é tão pouco ainda onde que Deus quer me levar. Porque ele já me falou várias vezes, ele vem falando comigo, me mostrando, através de pessoas, sonhos, falas, que eu sou muito grande para estar pequena do jeito que eu tô. Então, quando ele me fala isso, quando eu sinto isso, quando ele fala, não é sobre eu. Tá longe de ser, é sobre ele. Então, eu sei que ele vai me colocar em grandes palcos ainda, mundiais. E eu quero realmente mover muitas pessoas. Para essas pessoas moverem outras pessoas. Eu preciso executar esse propósito que Deus vem me chamando. E esse propósito é com você, não é sozinho. Então esse propósito ele já deixou claro lá 6 anos atrás, quando eu te contei, que é você. Porque o seu poder é muito grande. O nosso poder junto, essa potência é muito grande. Então, não é sozinha. Eu executei até hoje aí, tornei referência na ortodontia, mas é muito maior do que a ortodontia. É muito maior. É a gente mover muito mais pessoas, muito mais médicos, dentistas, amigos, pessoas. É muito maior, é muito maior. Isso eu não tenho dúvida. Porque ele já deixou muito claro. Só que eu não posso ir sozinha. Você tem que vir junto comigo. Então... E é por isso que estamos aqui, né? É por isso que estamos aqui. E só gratidão, só agradecer, porque tem 6 anos que eu vejo que ele vem me falando que esse propósito vai ser cumprido. Só que o ano passado eu falei, Deus, eu acho que eu não escutei o Senhor foi nada. O Senhor tá de brincadeira com a minha cara. Porque o tanto de coisa que eu tô passando, não precisava estar passando por tudo isso. E eu tô quase desistindo, mas eu sou persistente, eu não desisto. Eu começo uma coisa, eu termino. Eu sou obediente, então eu gosto de ser executadora, então eu vou executar. Então eu tive muitos desafios, que você sabe, nós tivemos, né? Mas hoje é muito rico ver o que você tá fazendo. Parabéns. Eu só tenho que... E acho que
o sorriso para quem não tem, né? Que foi a fala que você escutou. É muito além. É muito além somente da saúde bucal, né? Muito o que a além. gente quer trazer para as pessoas é esse entendimento da vida mais profundo, é poder olhar para a própria vida se sentindo imagem e semelhança de Deus, É muito além. olhando para um espelho e entendendo que a gente pode transbordar na vida das pessoas, né? Acho que essa é a nossa proposta de vida, né? Mas para finalizar, Nível, eu queria que você olhasse hoje para meninas que, assim como você, né, estão hoje passando dificuldade em casa, de repente uma casa desajustada, de repente problemas financeiros. Meninas que às vezes não se permitem a sonhar, né, ou não se dão o direito de sonhar. Mulheres também, que de repente o casamento não tá bom, que de repente profissionalmente não tá se sentindo, exercendo o seu propósito. Queria que você deixasse uma mensagem para essas mulheres, para essas meninas, essas crianças, e também para essas mulheres que estão em dúvida do seu propósito, né? O que você fala para elas como conselho de vida de alguém que passa por desafios, que nós passamos desafios diariamente, mas para alguém que já tem resultados, alguém que já venceu um monte de barreiras, alguém que já se entendeu, já entendeu o propósito de Deus na vida, o que você pode dizer para essas pessoas, para essas mulheres principalmente, que estão às vezes em desafio em casamento, ou que estão achando um sonho longe demais para ser alcançado? O que você pode trazer de palavra para essas pessoas? Olha, o que eu posso trazer de palavra para você aí que está me escutando e que conectou aqui com a minha história, uma coisa, a sua base tem que estar muito bem feita. Não estou falando sobre religião, gente. Longe de falar sobre religião. Estou falando de espiritualidade, independente da sua religião. Busque mover para você fazer a sua base muito bem feita, espiritual. Quando você tiver com sua base muito bem feita, o seu cognitivo aqui e o seu emocional, ele tem que estar ajustado. Então, você buscar aí realmente a parte emocional e a parte cognitiva, você estudar, buscar mais, sempre mais, ver o que tem de novo no mercado, o que pode estar vindo, ter ideias, ter o seu secreto ali com você mesmo, estudando, é muito importante. E o seu físico também tem que estar junto. Então, cuide da sua saúde física. Sem essas questões que eu falei, a base da espiritualidade, o cognitivo, o emocional e o físico, nós não conseguimos ir longe. Nós desistimos no meio do caminho. Então, faz essa pirâmide que eu falei aqui e siga que você vai ter sucesso. E eu quero que receber esses testemunhos para eu conseguir compartilhar também e vocês transbordar na vida de outras pessoas. Eu quero esse sucesso para você aí que tá me escutando. E eu sei que você aí que tá me escutando, você é capaz, sim. Porque um dia eu achei que eu não era capaz. Uma crença de incapacidade, ela tentou me tomar conta. Mas como eu estudei muito a parte emocional, eu entendi que aquilo não era eu, que a minha identidade era muito maior. Então, eu acho que é isso que eu posso falar para a pessoa que está me escutando. Além da odontologia, primeiramente a base espiritual, aí a emocional, cognitiva e física. É sucesso. Bom, pessoal, essa é a história da Nívia, minha esposa, que eu amo tanto e tenho certeza que vai edificar muito a vida de vocês. E a mensagem que eu quero deixar é que não importa de onde você veio, isso não importa os seus desafios, mas tem uma coisa que é fundamental, é a sua decisão. Quero te convidar a fazer uma decisão hoje, agora, assistindo esse podcast. Que decisão você toma agora para mudar a sua realidade? Como você vai fazer isso? Que pessoas que você vai andar junto para te ajudar nesse caminho? Essa decisão é que vai transformar a sua vida e vai transformar os seus resultados. Então, se a situação não está boa hoje, descubra por quê, o que está te afetando, quais são os seus desafios. Mas acima disso, muito além de descobrir o quê, tome essa decisão para que você consiga colocar em ação um plano alinhado a quem você é. Você não é pequeno. Para Deus você é perfeito. Ele não te fez com defeito. E a partir dessa decisão, você vai alcançar os seus sonhos. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado por estar com a gente aqui nessa jornada.